A História de Salém. Livro de Melquisedeque. Quarta parte. Capítulo 15. Ao dirigir-me ao aposento naquela noite, tendo ao meu lado Sara, Isaque e o jarro com o seu tesouro, experimentava uma felicidade jamais sentida em toda a minha vida. Como me era difícil pegar-me ao sono, fiquei acordado por longo tempo, imaginando o futuro de glória de Isaque e do jarro, cuja mensagem de amor, justiça e paz levaria a esperança aos meus descendentes por todas as gerações, até a vinda do Messias. Imaginando esse futuro feliz, adormeci e tive um sonho no qual muito sofri. No sonho, o Eterno apareceu-me e disse: Abraão, toma agora o jarro qual tanto amas, e leva-o ao mar salgado, onde lhe mostrarei uma caverna na qual você ocultará. Depois de dar-me esta ordem, o Eterno entregou-me uma machadinha e um manto de linho, com o qual envolvi o vaso. Comecei então uma dolorosa jornada, levando sobre os ombros aquele que simbolizava a concretização de todas as minhas esperanças. Quando cheguei à região norte do mar, fui conduzido para junto da caverna que deveria ocultar o jarro. Colocando-o sobre uma pedra, num gesto de despedida, passei a acariciá-lo, enquanto contemplava os adornos e inscrições que o embelezavam. O pensamento de que não mais o teria comigo, enchia-me de profunda tristeza. Meus olhos voltaram-se para a figura de Melquisedeque que inclinava-se para recebê-lo repleto de joias. De repente a figura do rei começou a ganhar vida e movimento, e foi crescendo até que todo o jarro transformou-se num belo jovem que me olhava com amor. Pensei a princípio que fosse o rei de Salém, mas olhando para suas mãos, não encontrei as cicatrizes. Ao ver que seus olhos eram tão parecidos com os de Sara, perguntei-lhe o nome. Ele respondeu-me com um sorriso que era Isaque, o meu filho. Alegrava-me na presença de Isaque, quando a voz divina novamente soou-me aos ouvidos dizendo: Abraão, toma agora o teu filho a quem amas, e sacrifica-o com a machadinha que eu te dei. Aterrorizado ante a ordem divina, caí aos pés de Isaque, não encontrando forças nem coragem para realizar o terrível ato. Contudo, ele consolou-me, afirmando estar disposto a cumprir a vontade divina. Depois de terrível luta íntima, tomei a decisão de sacrificar meu filho. Ao erguer-me, vi que Isaque contorcia-se em grande agonia, enquanto o seu corpo tornava-se coberto de chagas que cheiravam mal. Sentia desejo de socorrê-lo, curando-lhe as chagas, mas a voz insistia em sua ordem, para que o sacrificasse. Tomei então a machadinha e ergui sobre o seu pescoço. Quando meus braços moviam-se para o golpe, um forte clarão nos iluminou, e senti que a machadinha não mais estava em minhas mãos. Ao erguer a fronte, me deparei com o peregrino que anunciara o nascimento de Isaque. Ele estava vestido com vestes brilhantes, de linho fino, branco e puro, seu rosto brilhava como o sol, enquanto olhava-me com infinito amor. Abraçando-me, ele enxugou minhas lágrimas e disse: Abraão, agora sei que você verdadeiramente me ama, porque não me negou nem o jarro nem o seu filho a quem você ama. Por causa desse amor, eu transformarei você no pai da fé, e muitos povos e nações se alegrarão na luz do rolo que lhe foi dado. Tendo dito estas palavras, o peregrino encaminhando-se para Isaque que contorcia-se em dor, colocando as mãos sobre sua cabeça. Esse contato fez com que todas as impurezas que manifestavam-se em chagas purulentas no corpo de meu filho, se transferissem para o seu corpo, enquanto a sua glória era transferida para Isaque. Fiquei possuído por um misto de alívio e pesar, alívio por ver Isaque restaurado, mas aflito por contemplar o Messias opresso por tantas culpas. Por entre gemidos de dor ele afirmou: Eu morrerei, para que Isaque e sua descendência possa ser justificada, redimida e glorificada perante Yahweh. Ao voltar-me para o meu filho que fora liberto, vi que seu lugar fora ocupado por 12 jovens que se chamavam Rubem, Simeão, Levi, Judá, Issacar, Zebulon, José, Benjamim, Dan, Naftali, Gade, Asser. Quando lhes apresentei o peregrino sofredor, eles o menosprezaram por não verem nele nenhuma beleza que os atraíssem. Finalmente eles o conduziram como um cordeiro e o sacrificaram, lançando seu corpo dentro daquela caverna. Sobrevieram logo depois as trevas de uma longa noite, na qual fomos atacados por um grande exército, que depois de ferir-nos, arrancou-nos de nossa terra, espalhando-nos por entre as nações. Ali, todos os que nos encontravam nos humilhavam e perseguiam, acusando-nos da morte do peregrino, e assim sofremos por toda a noite.
Quando o dia estava quase raiando, sobreveio-nos o maior sofrimento, pois nossos inimigos, depois de uma pequena trégua, investiram sobre nós com a intenção de nos destruir completamente. O Eterno, contudo, bendito seja o seu nome, teve compaixão de nós e nos libertou, reconduzindo-nos para a terra prometida. Mas mesmo ali não encontramos descanso, pois tínhamos de estar sempre atentos, defendendo-nos de muitos inimigos que procuravam nos destruir. Cansados desses conflitos, nos aproximamos de nossos inimigos propondo uma aliança de paz. Quando o acordo estava prestes a se concretizar, um desentendimento envolveu-nos num conflito ainda maior. Enquanto ouvíamos gritos de todos os lados clamando contra nós, vimos baixar as trevas de mais uma escura noite. Angustiados, passamos a clamar ao Eterno, dizendo: Até quando, Senhor, buscaremos a paz e não a acharemos? Ansiamos pelo descanso que nos prometestes, mas somente encontramos o furor de nossos inimigos. Auxilia-nos, Senhor. Até quando teremos de esperar? Enquanto clamava em minha angústia, o Senhor veio ao meu encontro e disse-me: Abraão, olha para o céu e conta o número das estrelas. Ao olhar para o céu, vi que as estrelas moviam-se formando pequenos grupos de 12. Esses grupos, por sua vez, juntavam-se de 12 em 12, em formações perfeitas de 144 estrelas. Finalmente todo o céu cobriu-se por esses agrupamentos estelares. Eram ao todo 40 grupos, somando um total de 5.760 estrelas. Enquanto imaginava o que poderia significar o número daquelas estrelas, vi surgir no meio delas outra especial que foi aumentada em brilho e grandeza. A sua luz crescente deu-me a certeza que aquela noite seria finalmente vencida, e alcançaríamos um alvorecer de paz. A estrela de número 5.761 continuou aumentando até que tornou-se do tamanho da lua, e nela pude ler em letras muito brilhantes a palavra sábado, e abaixo, o nome de Israel. Quando os raios que emanavam das letras sagradas começaram a penetrar as trevas da noite, atraindo a atenção de muitos sobre a terra, ventos fortes vindos do norte começaram a soprar, trazendo pesadas e negras nuvens em direção da estrela. Formou-se um cerco de trevas, enquanto camadas sobre camadas de nuvens foram comprimindo a estrela, que sem forças para resistir, foi se apagando até que mergulhou em completa escuridão. Com o coração aflito, continuei olhando na direção da estrela oculta, sem perder a esperança de que ela seria liberta das garras daquelas nuvens ameaçadoras. Em diferentes partes do céu escurecido pelas nuvens, começaram a surgir pontinhos de luz que foram se agrupando de 7 em 7, até alcançarem o total de 483 estrelas. Sem temerem as ameaças das nuvens escuras, elas foram se aproximando mais e mais até formarem um anel de luz em torno da estrela opressa. O brilho dessas pequenas estrelas fez renascer a esperança de um livramento, e a estrela cativa emitiu por entre as nuvens um tênue raio de confiança. Ao estreitarem-se cada vez mais em torno da estrela escurecida, as 483 estrelas se fundiram finalmente a ela, comunicando-lhe sua luz. Nesse momento, um grande clarão tomou conta do céu, e todas as nuvens foram desfeitas, perdendo seu domínio. A junção de todas essas estrelas, deu origem a uma estrela de incomensurável esplendor, semelhante ao Sol. Em forma de uma coroa que pairava sobre ela, podia-se ler: Yom Kippur, é chegado o último jubileu. Assim que surgiu no céu a estrela do último jubileu, veio ao nosso encontro um pequeno beduíno, carregando sobre os ombros um pesado jarro. Sua face estava marcada por uma grande luta, mas refletia a luz da estrela que lhe dava consolo e indizível alegria. Em seu jarro estava escrito em grandes letras o seguinte: Caiu. Caiu, a grande Babilônia. Sai dela, povo meu. Aproximando-se dos 12 filhos de Israel, o pequeno beduíno saudou-os com um sorriso, e disse-lhes que viera de muito longe, trazendo-lhes uma mensagem e um presente da parte do rei de Salém. Curiosos, mas ao mesmo tempo desconfiados, eles assentaram-se e ficaram esperando, enquanto o beduíno enfiava suas mãos no jarro. A primeira coisa que ele tirou dali foi um pequeno manuscrito com uma mensagem intitulada O Último Jubileu, um texto sobre Melquisedeque. Os 12 olharam entre si surpresos, pois o título da carta estava relacionado com as palavras escritas na última estrela. Ansiosos por conhecerem o conteúdo do manuscrito, eles o tomaram e passaram a ler as seguintes palavras:
Falarei sobre o ano jubileu, que encontra-se em Levítico 25:13. Nós lemos: neste ano jubileu, tornará a cada um a sua possessão. Esta é uma parte do mandamento que cumprir-se-á nos últimos dias, no período da remissão, quando aqueles que estão em cativeiro serão libertos, conforme as palavras de Isaías. O Senhor enviou-me para proclamar libertação aos cativos. O libertador é o Messias, que foi prefigurado por Melquisedeque, rei de Salém. Ele era um sacerdote do Deus Altíssimo, e pronunciou uma bênção sobre o nosso pai Abraão. Como sumo sacerdote, o Messias, que é nosso eterno Melquisedeque, receberá por herança o domínio sobre todas as coisas, e Abraão tomará a parte nesta herança. Não somente Abraão, como também sua descendência terá esse privilégio, quando ela se unir a Deus numa eterna aliança. Naquele tempo, o próprio Senhor será herança e patrimônio de seu povo. No último jubileu, Deus restaurará o seu povo, e eles retornarão, cada um ao seu patrimônio. A libertação referida na lei do jubileu deve ser entendida com o sentido de remissão de suas culpas, e não haverá mais punição para aqueles que forem justificados. Isto ocorrerá na última semana de uma série de 70 semanas de anos, envolvendo 9 precedentes jubileus. Ao chegar o dia do juízo do último jubileu, todos aqueles que se colocam do lado da justiça, terão suas culpas anuladas, ao passo que os injustos e maus colherão as consequências de tudo que semearam, e encontrarão o seu fim. Começará então o ano do favorável, do qual fala o profeta Isaías, Isaías 61:2, que será marcado pelo favor de Deus, pois o Rei da Justiça, aquele que foi prefigurado por Melquisedeque, receberá o seu domínio. Ele sentar-se-á entre as hostes santas no céu, e executará várias sentenças de julgamentos, como foi predito por Davi. Deus assentou-se em concílio entre os seres celestes, para realizar julgamento. Por meio desse julgamento, Israel será absolvido de suas culpas, e retornará ao seu lugar de eminência em meio aos povos. Esse retorno ocorrerá em cumprimento da lei do jubileu. Ao mesmo tempo em que a palavra a favor indica o triunfo dos filhos de Deus, ela aponta também para a destruição dos ímpios. Salmos 7, 9 e 10 faz referência a esse julgamento, dizendo: Deus é o juiz dos povos. Põe fim à maldade dos ímpios e confirma o justo. Serão desarraigados todos os filhos de Belial, aqueles que desafiam os estatutos de Deus, e pervertem a justiça. O futuro rei da justiça, que é Melquisedeque, o Messias, executará sobre eles a justiça de Deus, estabelecendo ao mesmo tempo os justos. Acompanhado pelos exércitos celestes, ele dará fim aos intentos dos ímpios, fazendo com que os filhos de Deus fiquem em eminência. O julgamento em questão é o mesmo dia da retribuição do qual fala o profeta Isaías. Como são magníficos sobre os montes os pés daquele que proclama a paz, Shalom, o mensageiro que anuncia coisas boas, que faz ouvir a salvação, que diz a Sião: o teu Deus agora é aclamado rei. A palavra paz, Shalom, pode também ser lida como Shalom, que significa retribuição. O mensageiro prometido se manifestará no último jubileu, e proclamará a sua mensagem de paz, dizendo: o Senhor enviou-me para confortar todos os que choram. O conforto que ele trará, consistirá numa revelação das sucessivas eras da história do universo, desde o princípio da criação até o fim. Naquele tempo, os filhos de Belial se aliarão com o propósito de perverter toda a justiça, mas serão confundidos pelos julgamentos de Deus. O reino de Deus em Sião será estabelecido mediante a aliança que Melquisedeque, o rei da justiça, fará com todos os justos, destruindo ao mesmo tempo os filhos de Belial. O mandamento do jubileu fala também de um forte som de trombeta que repercutirá por toda a terra, no dia 10 do 7º mês. Aplicando-se aos últimos dias, isto se refere a uma poderosa manifestação divina que sacudirá o mundo, preparando-o para a era messiânica. O texto em destaque é uma tradução livre do manuscrito original encontrado na Gruta de Qumran, em janeiro de 1956 por beduínos da tribo de Tamire. Depois de lerem com atenção as promessas contidas no pergaminho, os 12 voltaram-se para o beduíno, que curvando-se sobre o jarro, tomou um grande rolo de pele de cordeiro, escrito por dentro e por fora. Antes de entregar-lhes, afirmou que a mensagem de consolo prometida no manuscrito que acabavam de ler, estava contida naquele rolo especial. Ao abrirem-no, vi que era o livro de Melquisedeque, composto pelo manuscrito do rei de Salém e pelo meu.
A leitura dos relatos ali contidos comoveu-os profundamente, levando-os a compreenderem que aquele a quem menosprezaram e entregaram para a morte, era o Messias prometido, o grande Melquisedeque, que em virtude de seu sacrifício, os libertara naquele último jubileu. Cheios de arrependimento, choraram amargamente, mas foram consolados pelas revelações contidas no manuscrito do rei, onde as sucessivas eras da história eram contadas em ricos detalhes, desde o princípio da criação até aquele tempo. Ao terminarem a leitura do livro de Melquisedeque, os 12 prostraram-se reverentes, e louvaram o Eterno pelo consolo que lhes enviara, através de tão humilde mensageiro. Curvando-se sobre o jarro, o menino tomou uma caixinha de ouro ornamentada com pedras preciosas, na qual haviam 144 pérolas de variados tamanhos. Afirmando ser um presente de Melquisedeque para eles, o beduíno passou a distribuí-las, 12 para cada, começando por Ruben. Aquelas pérolas simbolizavam a vitória que haviam alcançado mediante a concretização de uma nova e eterna aliança com o grande Melquisedeque, que é o Messias. Depois de louvarem ao Eterno pelas pérolas que selavam a vitória alcançada, os 12 em um gesto de reconhecimento e gratidão, passaram a honrar o humilde beduíno, que por meio de lutas e sacrifícios, resgatara das trevas todos aqueles tesouros, para ofertar-lhes naquele jubileu. Representando os seus irmãos, Ruben, o primogênito, tomou um de seus melhores mantos e cobriu o corpo desnudo do menino. Aquecido por aquele manto que simbolizava sua maior conquista, o beduíno emocionou-se ao ver que ele trazia, do lado de seu coração, um distintivo precioso, com a gravura de uma cruz vermelha da qual saíam raios dourados. Isto fez com que reconhecesse que toda aquela honra recebida, pertencia ao Messias que resgatou-o das profundezas de uma caverna, conduzindo os seus passos através de caminhos perigosos e solitários, até que pudesse entregar aos filhos de Israel os tesouros daquele jarro. Ele devia também aquela conquista aos seus 3 irmãos, sem os quais não teria encontrado aquele presente do rei de Salém. A lembrança de seus irmãos o fez chorar de saudade, e desejou muito beijar suas faces, compartilhando com eles toda a honra recebida. Num gesto surpreendente que consolou o coração do menino, Ruben tomou 3 de suas pérolas mais brilhantes, e colocando-as numa caixinha vermelha, entregou-as ao menino e disse: "Estas pérolas são para os seus irmãos." Logo depois surgiram ao longe a figura de 3 beduínos que caminhavam ao nosso encontro, trazendo jarros em seus ombros. Quando os viu, o menino alegrou-se ao descobrir que eram os seus irmãos. O mais velho tinha em seu jarro uma inscrição que dizia: "Temei a Deus e dai-lhe glória, pois é chegada a hora de seu juízo." O segundo trazia no vaso a mesma inscrição contida no jarro do menino, porém em letras menores e menos brilhantes: "Caiu, caiu, a grande Babilônia." O terceiro carregava um vaso um pouco maior que os 2 anteriores, e nele estava escrito uma advertência: "Se alguém adorar a besta ou a sua imagem, e receber o sinal na fronte, ou na mão, também o tal beberá do vinho da ira de Deus, que se acha preparado sem mistura, no cálice da sua ira, e será atormentado com fogo e enxofre diante dos santos anjos e diante do Cordeiro." Abaixo desta advertência, em grandes letras lia-se o seguinte: "Aqui está a perseverança dos santos, daqueles que guardam os mandamentos de Deus e têm a fé do Messias." Quando eles viram seu irmão mais novo em honra perante os filhos de Israel, então eles correram ao seu encontro e prostraram-se, depondo os seus jarros aos seus pés. Em grande pranto revelaram o seu arrependimento pelo desprezo e sofrimentos pelos quais o fizeram passar. O pequeno beduíno, inclinando-se para os seus irmãos com amor, beijou-lhes as faces, e falou-lhes que tudo o que lhes acontecera, assim aconteceu para o bem. Depois de consolarem-se, os filhos de Israel prepararam um banquete em homenagem ao pequeno beduíno e os seus irmãos. No banquete o rolo foi mais uma vez aberto, e todos alegraram-se com sua mensagem. Quando estavam quase ao fim da festa, o menino honrou os seus irmãos na presença de todos, dando-lhes as pérolas recebidas de Ruben. O mais velho recebeu a pérola menor, o do meio a pérola de tamanho médio, e o mais novo a maior. Eles ficaram felizes ao receberem aquelas joias que simbolizavam sua vitória. Todos tinham agora suas pérolas, menos o menino, cuja alegria consistia em ver os filhos de Israel e seus irmãos enriquecidos pelos presentes do rei. A maior e mais brilhante de todas as pérolas, contudo, Rubens separara para ele. Quando a recebeu, seu coração transbordou de indizível alegria,
vendo nela o símbolo de seu triunfo. Na pérola havia 3 inscrições: Melquisedeque, Eliarro Hanavi e Nova Jerusalém. Depois da festa, o pequeno beduíno procurou pelo seu jarro, e ficou surpreso ao encontrá-lo repleto de pérolas. Com muito esforço, tomou-o em seus braços, levando-o para junto de seus irmãos que tinham os seus jarros vazios. Começando pelo primogênito, ele foi compartilhando o tesouro, até que todos os vasos se encheram com aquelas lindas pérolas. Renascidos pelo arrependimento e movidos pela gratidão, os 3 beduínos juntamente com os 12 filhos de Israel, seguiram os passos do menino na realização de uma importante obra sobre a terra. Sua missão seria abrir perante o mundo o rolo de Melquisedeque, oferecendo a todos quantos aceitassem sua mensagem, aquelas pérolas que simbolizam a vida. Durante 6 anos a humanidade teria a oportunidade de conhecer a mensagem do rolo, e as advertências escritas naqueles jarros, apossando-se das pérolas da salvação. Ao fim dos 6 anos, os jarros se esvaziariam e o rolo seria fechado. Enquanto os anos da oportunidade se escoavam, multidões acorriam de todas as partes em busca da mensagem do rolo e das pérolas. Olhando para os céus, descobri que a cada novo ano que era representado por um dia da semana, uma nova estrela surgia ao lado da estrela do jubileu, iluminando cada vez mais a terra com a sua glória. Ao fim dos 6 anos de oportunidade, o mundo achava-se dividido em 2 classes de pessoas: os possuidores das pérolas da salvação, que são chamados filhos de Deus, e os que rebelaram-se contra a mensagem do rolo, os filhos de Belial. Ao expirar-se o tempo da oportunidade, no momento em que as 6 estrelas do jubileu enchiam toda a terra com sua claridade, soou uma voz desde os céus, dizendo: está consumado. Quem é injusto, faça injustiça ainda, e quem está sujo, suje-se ainda. Quem é justo, faça justiça ainda, e quem é santo, santifique-se ainda. Eis que cedo venho, e está comigo a minha recompensa, para retribuir a cada um segundo a sua obra. Eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o derradeiro, o princípio e o fim. Bem-aventurados aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que tenham direito à árvore da vida, e possam entrar na cidade pelas portas. Ficarão de fora os feiticeiros, os adúlteros, os homicidas, os idólatras e todo o que ama e pratica a mentira. Quando o Messias, que é Melquisedeque, proclamou o decreto, o rolo foi fechado, pois não havia mais pérolas nos jarros. Subitamente as 6 estrelas se apagaram, mergulhando o mundo em completa escuridão. Surgiu então no céu uma estrela vermelha, cujos raios traziam luz e proteção para os filhos de Deus, ao passo que para os ímpios traziam trevas e sofrimento. Isto fez com que eles blasfemassem contra Deus, levantando-se contra os seus redimidos no momento mais difícil, quando as mãos dos ímpios pesavam sobre os justos prestes a destruí-los. A terra foi sacudida por um grande terremoto. Em meio às nuvens negras, surgiu o brilho de uma estrela que foi crescendo rapidamente, até cobrir todo o céu. Hosanas de vitória ecoaram por todas as partes, quando os remidos contemplaram a face do Messias que vinha em seu socorro, acompanhado pelos exércitos dos céus. Diante de sua presença majestosa, os ímpios fugiram, mas foram consumidos pelo fogo. O Messias fez soar sua trombeta, e todos os justos mortos ressurgiram com corpos perfeitos e imortais. Logo depois, os justos vivos foram transformados, recebendo, igualmente, corpos incorruptíveis. Acompanhados pelos anjos, fomos arrebatados para o encontro com nosso Rei Redentor nos ares. Ele nos recebeu com indizível alegria, e nos conduziu numa viagem inesquecível, rumo à nova e eterna Jerusalém. Ao entrarmos na Cidade Santa, ficamos deslumbrados diante de tantas maravilhas. Fomos conduzidos ao paraíso, onde fora preparado um grande banquete para nós ali, diante do trono, em meio às hosanas angelicais. Fomos coroados pelo Messias, recebendo um reino de paz que jamais findará. Enquanto desfrutava as delícias do Éden, acordei e vi que tudo foi apenas um sonho. Levantando-me, tomei Isaque nos braços, e sentando-me do lado do jarro, os acariciei até o alvorecer, enquanto relembrava cenas marcantes de meu sonho. Ao encontrar-me com Melquisedeque naquela manhã, desejei contar-lhe o meu sonho. Mas antes que eu lhe dissesse algo, ele fitou-me com um olhar muito parecido com o do Messias, e me deu uma ordem. Abraão, toma agora o jarro que você tanto ama e leve-o ao mar salgado, onde lhe mostrarei uma caverna na qual você o esconderá.
Tomando uma machadinha e um manto de linho, o rei acompanhou-me até a caverna que eu vira no sonho, onde sentei-me para registrar estas últimas palavras. O rolo será agora lacrado, e será deixado no silêncio da caverna, e permanecerá oculto até que seja aberto perante as nações, no último jubileu. Fim.